O tema hoje é pequeno, o tema maior de semana que vem, que vai falar um pouco mais de resistência e força. O tema é pequeno, são apenas 2 aparelhos, aqueles que nós temos mais contato com eles são a tábua de quadríceps, boa noite, Jaqueline, a tábua de quadríceps e a escadinha de dedos, né? Boa noite, Beatriz. Esses 2 aparelhos, eles servem, né, e podem ser acoplados a outros aparelhos para melhorar a função articular. Por exemplo, o próprio nome já diz, tábua de quadríceps, já está falando, ele é um aparelho para melhorar a amplitude de movimento do quadríceps, mas não impede que você coloque algum aparato, pode ser uma caneleira, pode ser uma faixa elástica, pode ser manualmente, a resistência manual, em que você possa fazer algum tipo de resistência para melhorar, né, até a força, mas ele especificamente ele foi criado para amplitude de movimento. Tá? É um aparelho simples, na verdade são 3 tábuas com dobradiças, em que você coloca no leito ou na casa do paciente, estando sentado ou deitado, e ele melhora a amplitude tanto do quadríceps quanto do joelho também. Apesar de ser chamado tábua de quadríceps, mas ele também pode melhorar a amplitude do joelho também, tá? Então ele serve para ser utilizado num pós-cirúrgico, por exemplo, de uma lesão de menisco, de uma lesão de uma artroplastia total do membro superior ou do joelho em si, mas ele é um aparelho simples, são 3 tábuas com 4 dobradiças, na verdade, alguns usam, boa noite, com algumas dobradiças, tá? E eu vou mostrar a vocês, boa noite, Larissa, eu vou mostrar a vocês, vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto simples, tá? Mas como eu falei, ele pode ser utilizado outros meios para auxiliar na melhoria da resistência ou da força da articulação envolvida. Então vamos lá. Na posição de utilização, boa noite, Wellington. Na posição de utilização, o paciente decúbito dorsal e com o membro lesado sobre a parte angulada da tábua, fazendo coincidir com a articulação coxo-femoral na primeira dobradiça, obrigado, na primeira dobradiça e a articulação do joelho na segunda dobradiça. Então, olhando o aparelho, a imagem que a gente tem aí, eles são 2 tábuas, vocês estão vendo que existem dobradiças, né? Você vê que tem alguns dentes onde você pode modificar a angulação articular, né? A primeira dobradiça, essa que está mais apoiada, né, junto com a primeira tábua, ele vai estar acoplado, quem estaria ali é o quadril, tá? Na parte superior, a gente está fazendo esse V invertido, estaria o joelho, e o pé estaria na parte final aqui desse pequeno aparelho. É um aparelho bastante simples, tá? Que você pode tê-lo em qualquer setor dentro do setor de fisioterapia, e ele é simples de ser utilizado, bem simples, né? Você coloca ele abaixo da coxa, acopla, dependendo da amplitude que a pessoa tenha, você pode fazer mais ou menos a amplitude desse joelho. Então, cada dente desse seria, conforme você aproxima da dobradiça de chão, aumenta a amplitude, conforme você afasta, diminui a amplitude, tá? São ângulos maiores e ângulos menores. Indicações. É privativa para membro inferior, não é utilizado para membro superior, tá? Usamos em caso de bloqueio de joelho e atrofia do quadríceps. Quer dizer, a pessoa ficou muito tempo acamada ou ela ficou imobilizada por um bom período, um gesso, por exemplo, ou ele fez uso da colocação de placas e parafuso, está com dor e precisa melhorar a amplitude de movimento, você pode usar esse aparelho, que é um aparelho simples, para que você faça esse posicionamento. Ele pode ficar por um período de tempo, marcar 5, 10, 15, 20 minutos com essa região apoiada, mantendo e melhorando essa amplitude de movimento. Como saber se melhorou ou piorou? Você pode ir modificando aqueles dentes ou fazer o uso do goniômetro para saber se houve melhora ou não do quadro durante esse processo de aumento ou diminuição dessa amplitude de movimento, tá? Os movimentos são livres, você pode fazer
Boa noite, Tainá. Você pode até colocar ele na posição e pedir que ele faça movimentos ativos livres ali também. Não há problema algum. Apesar dele ser de amplitude, mas pelo apoio você tem uma angulação menor. Quer dizer, ele faria, se ele tivesse amplitude total, ele faria de 0 a 90. Ali não, eu posso trabalhar 30 graus, 20 graus, 10 graus e trabalhar com pouca amplitude. Não há problema algum. Eu posso variar essas amplitudes. E isso é interessante quando você pensa num paciente que tem algum tipo de alteração de força, né, de fragilidade. Um exemplo aqui bem fácil. O cara perdeu a patela, né, uma patelectomia destrutiva. Ele destruiu uma fratura cominutiva. O que é uma fratura cominutiva? É aquela que se despedaça em vários pedaços, mais de 3 pedaços, e não houve como a possibilidade de reconstituição desse osso. Então ele pode ficar, né? E a gente sabe que a perda da patela, há uma perda de força no quadríceps próxima a 80%. Quer dizer, para um atleta ele está totalmente fora da atividade que ele realiza. Boa noite, Renan, tudo bem? Então ele está fora da atividade que ele realiza, tá? Então eu posso fazer vários ângulos com atividade, um exercício ativo livre. O cara que perdeu a patela, ele perdeu aquela alavanca do joelho, né? A patela é a alavanca do joelho, né? Ela que dá o apoio na alavanca interpotente, né? Lembrando lá da cinesiologia no período passado. Então ela é uma alavanca importante para quem salta, para quem corre, para quem faz movimentos de impulsão vertical, né? Quando você salta, no sentido do jogador de vôlei, por exemplo, um jogador de basquete, esse cara está fora totalmente. Então você pode, com mudança daqueles ângulos, fazer vários tipos de ângulo e trabalhando o ativo livre ou até o ativo resistido, quando você colocar alguma resistência ali, né? Uma caneleira, manualmente ou uma banda elástica, tá? Então os movimentos são livres ou assistidos ou ainda resistidos, através da mão do fisioterapeuta, com saco de areia colocado sob o dorso do pé, ajustado no meio da atadura. Ele está falando de saco de areia, mas pode ser a caneleira, pode ser a faixa elástica, tá? E ajustado por meio de ataduras. Então, a caneleira a gente sabe que nós temos um velcro que nós fixamos ali, se for um saquinho de areia. Por que ele fala o saco de areia? Porque o saco de areia, a restrição de peso depende da força que esse paciente vai apresentar. A restrição de peso se dá exatamente o que eu ia falar agora, né? Sobre esse saco de areia. Você pode ter saquinho de areia de 100 gramas, de 200 gramas, 300, e não ficar tão fixo como é a caneleira. A caneleira, você tem caneleira de 500, de 1 kg, 2, 3, 4, 5, até 10 quilos. Aí você fica menos restrito, né? 50 gramas, você pode fazer um saquinho com revestimento de lona, com saco plástico e pesando esse saquinho de areia, 50, 100, 200, até chegar a 500 gramas, porque a 500 gramas você tem as variações, né? Eu posso ter 500, 600, 700, 800, aí são as variações que você pode ter, tá? Isso está lá dentro daquela ideia, né? Daquele princípio de Delorme, que eu posso variar a quantidade de peso para trabalhar dentro da força, da resistência ou da amplitude de movimento, nesse caso aqui, tá? Continuando, aí você tem a imagem, né, da paciente, só que a gente colocou um velcro fixando o membro inferior para que ela não faça nenhum tipo de movimento. Mas você vê que você pode, a qualquer momento, mesmo fixado, você pode aumentar ou diminuir o ângulo articular. No caso, quanto mais próximo você estiver da extremidade final, mais menor o ângulo. Quanto mais você aproxima, maior o ângulo, né? Quais são as contraindicações? Na verdade, a amarração do velcro, esse velcro, né, funciona não é bem como uma resistência. Você se colocar um velcro, por exemplo, ali e fixar embaixo da tábua, você pode trabalhar exercício isométrico, por que não? Quando você faz a resistência, tenta estender o joelho e eu tenho ali uma resistência. O próprio peso, né, que está ali está fazendo uma resistência, quer dizer, eu estou trabalhando isometricamente. Essa tábua, você tem uma ideia, é um aparelho que custa acho que R$100. Você pode mandar uma pessoa fazer um aparelho desse. É simples, muito simples.
A tábua de quadríceps é um aparelho muito simples, fácil de fazer. Se você for uma pessoa que trabalha com madeira, né, uma tábua com dentes que ele pode cortar, ele pode pegar uma madeira mais grossa, cortar ela em dentes e duas dobradiças. Está pronto o aparelho, é simples. Então, o próprio velcro ali, ele vai funcionar caso você queira estender o joelho, até como exercício isométrico. Então, você vê quantas possibilidades você tem com uma coisa simples que você pode usar. Por isso que eu falo sempre que não adianta você querer começar pelo alicerce se você não fez a base. Se você quer fazer o telhado, você tem que ter a base. Isso é base. Você vai ter 1000 aparelhos, esses aqui são os mais básicos que nós estamos aprendendo. Existem milhares de aparelhos, inclusive cria-se aparelhos que você não vai ver aqui. Vou dar um exemplo. Eu montei um aparelho que eu criei, cortei 2 pedaços de cabo de vassoura, mais ou menos meio metro. Tá? Medi ele bonitinho, fiz um furinho no centro, coloquei ali uma corda. Na ponta da corda eu coloquei uma base, onde eu podia encaixar algumas coisas ali. Tá? Uma basezinha reta, com uma coisa redondinha, apoiadinha ali, mandei o cara soldar para mim, bonitinho. Na ponta da mesa, eu colocava essa carga, e o cara segurava, e você fazendo movimentos de flexão e até extensão do punho. Você vê, você pode criar 1000 coisas. Eu peguei outro cabinho de vassoura, mandei cortar 2 peças redondinhas, fixei nas laterais, coloquei uma outra cordinha no centro, botei a base, boa noite, Evelyn, botei a basezinha lá com a cordinha, e do lado nós podíamos fazer esse movimento, ou seja, adução e abdução do punho. Então você vê quantas coisas você pode fazer, né? Boa noite, Amanda. Quantas coisas você pode fazer, você pode adaptar, sem ter milhares de aparelhos. Se você quiser, só um minutinho. Raquel, por favor. Pega uma faixa elástica ali na gaveta para mim, por favor. Me dá as 3. Isso. Obrigado. Isso aqui que eu vou mostrar a vocês, né? Uma faixa elástica. Isso aqui, tudo bem que seria para a próxima aula, mas a gente pode conversar aqui porque o tema hoje é bem pequenininho. Isso aqui, se você souber usar, você coloca no seu bolso, leva para casa do seu paciente e você usa para qualquer articulação, uma faixa elástica. Só isso aqui você consegue fazer exercício em todas as articulações do seu corpo. Você consegue trabalhar qualquer articulação com uma faixa elástica. Eu agora há pouco antes, eu estava fazendo... tudo bem, essa aqui é uma faixa... na verdade, o produtor, né, o cara fabricante chama de TheraBand, né, mas o nome é igual a Durex. Durex é um fabricante, né? Aquilo é uma fita adesiva, né? TheraBand, Band-Aid. Band-Aid ou seja, uma fita adesiva, né? Para curativo, é um curativo, né? Musculação, não é musculação, é exercício com pesos progressivos. Então, são vamos dizer assim, apelidos que as pessoas dão, né? TheraBand, na verdade, é um fabricante, mas isso aqui é uma faixa elástica, tá? Eu tenho uma faixa cinza, que é o preta, que alguns dizem preta, eu tenho uma vermelha e tenho uma verde. Essa é de menor resistência, ou seja, eu tenho aqui um padrão de menor resistência. Esse é de média resistência e esse aqui é de alta resistência, tá? Ou seja, eles são mais finos ou mais grossos. Então você pode querer fazer um trabalho, querer levar um monte de coisa para cada paciente. Eu coloco no bolso 3 faixas elásticas. Isso aqui não pesa 100 gramas. Esses 3 aqui não pesam 100 gramas. E eu consigo fazer todos os movimentos em todas as articulações com isso aqui. Então precisa ter muita coisa na mão, é o que eu falo. Eu não preciso ter o telhado, eu preciso ter a base. Isso aqui é base. Eu posso trabalhar com qualquer paciente, com qualquer problema orgânico que eu precise ter com isso aqui, só com faixa elástica. Não preciso ter 1000 aparelhos. Eu tenho que aprendê-los? Sim, porque alguns de vocês vão trabalhar num setor onde eu necessito da mecanoterapia,
para trabalhar, né, no ginásio mecanoterápico, e eu tenho que entender o funcionamento desses aparelhos. No estágio vocês vão usá-los, com certeza. Tá? Mas eu não preciso ter 1000 coisas. Uma faixa elástica dessa aqui, alguns devem estar pensando, quanto é que custa uma faixa elástica dessa? Geralmente eu compro 1,5 m ou 1 metro, basta, não precisa mais que isso. Eu uso de 1,5 m. 1,5 m, lógico que a textura dela mais fina ou mais grossa, ela é mais cara quando é mais grossa, e mais fina é mais barato. 1 metro de alta tensão deve estar custando R$15 hoje. 1,5 m, sei lá, R$20, R$22. É caro trabalhar. Você tem um material simplérrimo que não vai te causar peso algum. Isso aqui é levíssimo, é uma borracha. O único cuidado que você tem é, de vez em quando, passar um pano úmido, jogar um pouquinho de talco, senão ela cola, né? A borracha cola quando você não usa. Eu, como uso sempre, eu faço isso em casa com isso aqui, mantém um pouco da resistência dos meus músculos. Tá? Então, não adianta querer ter muita coisa se eu não entendo o que é mais simples. Isso aqui é uma coisa simples, mas é uma coisa que tem efeito. Por isso que sempre eu perturbo vocês, encho o saco de vocês há muito tempo sobre o estudo da anatomia. Agradeço novamente quem mandou para mim aquele material. Não é bem para FNP, não. Ele é mais para quem está com problema. Ele é mais para quem está com problema de mobilidade, né? Vamos dizer, o cara tirou o gesso, não está conseguindo dobrar totalmente o joelho. Pelo próprio posicionamento e a própria ação da gravidade, vai auxiliar na mobilidade desse joelho, tá? Não é bem na facilitação neuromuscular proprioceptiva, ele vai ter um efeito. Não é bem assim. Você vai usar ele apenas para melhorar a amplitude de movimento. O método Cabot, você vai fazer movimento autoassistido, né? Ou dependendo do momento do paciente, você vai ensinar ele até fazer o ativo livre, tá? E dependendo da evolução, até o ativo resistido no método Cabot. Então ele está contraindicado, voltando para os nossos slides, ele está desculpa de novo, vocês viram quantas coisas nós podemos fazer com uma coisa simples? Com uma coisa simples, pode fazer com que nós trabalhemos o nosso paciente. Eu aqui em casa eu faço o ombro, faço cotovelo, bíceps e tríceps, faço peitoral com isso aqui, com elástico. E o elástico tem resistência, não tem? Ele tem uma resistência. O elástico tem uma resistência. Eu estou até com ele dobrado aqui, mas ele tem uma resistência. Olha a força que eu estou fazendo para abduzir meu ombro. Olha a força que eu estou fazendo aqui. Tá? E ele é resistente. Não estou fazendo campanha de terabanho, não, pelo amor de Deus. Apenas dizendo para vocês o quanto simples nós podemos fazer uso sem precisar ter muito dinheiro para fazer um trabalho com o paciente. Tá? Vocês têm uma ideia, né? Vou lá para a minha medicina chinesa de novo. Sim, as cores das faixas é a resistência que você tem. Vou pegar a vermelha, que é mais simples. Vou pegar a mesma quantidade de pedaço que eu peguei da outra e vou fazer a mesma coisa. Olha só, como eu consigo esticar muito mais do que a outra. A cor, na verdade, é a resistência. Não é porque é bonitinha, que é colorido, não. A cor te dá a resistência. E o menos resistido é o vermelho. A amarela e a vermelha são as mais fraquinhas. A verde, a azul são as de médio. A preta, a dourada, né, que é o amarelo mais forte, são as mais resistentes. Tá? Você tem que fazer mais esforço. Então, até mesmo numa faixa elástica, você pode ir dosando o seu paciente. Você pode usar do mais simples para o médio para a força. Com 3 coisinhas que você vai gastar aqui por baixo de R$50, no máximo. Na medicina chinesa, o que eu gasto com um paciente? 2 pedaços de algodão, 2 luvas descartáveis, um pacotinho de agulha e álcool 70 só. E, lógico, na maca a gente coloca um lençol de papel descartável.
2 pedaços de algodão com um pouquinho de 10 agulhas, que é um pacote, com álcool, tá? Eles não gastam nem R$ 8 com um paciente. Então, vocês vejam que o custo para se trabalhar não é alto. Basta que você tenha base. Não queiram ir para o telhado sem conhecer o chão. Eu estou falando que nós estamos aprendendo o chão. O telhado vocês vão fazer quando vocês se formarem. As técnicas mais pesadas, vamos dizer assim, de conhecimento, vocês não vão fazer dentro de um curso superior. Vocês vão fazer depois, tá? Eu fui fazer cursos pesados, eu inclusive com o professor Nelson Barradas, quase 10 anos de formado depois. Nós fizemos vários cursos juntos, estudamos vários cursos juntos. Então, essas pequenos aparelhos que nós estamos aprendendo é base, são os simples, mas não impede que eu use uma coisa simples que tenha um efeito excelente. A faixa elástica te dá um efeito excelente. Eu posso, a gente vai ter um tempinho lá no final, que a gente vai falar de outros assuntos, eu posso mostrar outras coisas para vocês que são simples e eu posso utilizar. Simplérrimo. Tá? Então vamos continuar. Nas contraindicações, nas artrodeses do joelho e quando o paciente atingir o grau 3, né? Vocês já aprenderam que grau 0 ele não tem movimento algum. 1, ele consegue ter um esboço de contração. O 2, ele já consegue movimentar, mas sem a ação da gravidade. O 3, ele já consegue movimentar contra a ação da gravidade, mas a resistência dele é baixa. Exercitador de ombro. Esse aparelho é outro aparelho bastante simples, mas o objetivo dele... Só um instantinho, gente, que eu tô com fone aqui, que eu estou o tempo todo escutando, e às vezes alguma coisa está me chamando aqui. Alguma coisa que aconteça lá no hospital, mas tudo bem. Nada não, nada demais, é outra pessoa. Garrote. O garrote você pode fazer da seguinte forma, para ficar mais interessante. Você pode criar um garrote, uma madeira, cortar uma madeirinha pelo menos dessa grossura, fazer um furinho, tá? Ou seja, uma madeira numa ponta, outra madeira na outra ponta, colocar um garrote. Aí outra com 2 garrotes, outra com 3 garrotes, com 4 até 5 garrotes. Então, no lado você tem um ponto de apoio e no outro lado você tem outro ponto de apoio. Um fixo e o outro móvel. Então, você pode fazer com 1 garrote, 2, 3, 4, 5 garrotes ou mais. É de cada um. Tá? Pode ser feito com garrote. Dá um nó, faz um buraco, dá um nó numa ponta, faz outro garrote, dá um outro nó na ponta. Então, você tem ali um outro aparelhinho também que você pode adaptar e dá para se fazer com toda certeza. É uma boa ideia. Tá? Mas eu colocaria 2 madeirinhas, uma em cada ponta. Ou... num garrote só, um buraquinho na outra ponta, ele de forma meia circular, e ali eu teria também resistência. Poderia botar 1, 2, 3, depende do objetivo que a gente vai ter. Beleza. Posição para utilização. O paciente deve fazer os exercícios em ortostase, ou seja, de pé ou sentado. Na posição frontal, lateralmente ao membro lesado. Então esse é um aparelhinho que eu digo que tem um erro nesse aparelho. Quem me diria o erro deste aparelho, né? A escada de dedos ou exercitador de ombros? Qual seria o erro desse aparelho? Alguém me diria qual seria o erro desse aparelho? Esse aparelho tem um errinho bem básico. Não? Então eu falo. Vocês estão olhando aí na imagem, no material de vocês? Exatamente. Eu não tenho número, eu não tenho nada que me diga aonde eu comecei e aonde eu parei, né? Eu teria que ter uma marcação, pode ser em letra, pode ser em número. Eu não sei aonde eu comecei e eu não sei aonde parei. Será que a minha amplitude de movimento do meu ombro, tanto em flexão quanto abdução, melhoraram, pioraram, mantiveram? Então, eu não tenho aí uma numeração. Então, quem tiver, por exemplo, for trabalhar no local que tiver essa escadinha de dedos, esse aparelho, tenta ou colar um númerozinho, passa um contactzinho lá e cola um número, 1, 2, 3, ou de baixo para cima ou de cima para baixo, esse é de cada um,
ou letra A, B, C, D, aí é de cada um também, né? Aonde eu comecei e aonde eu parei. Eu posso no final lá do máximo de amplitude do meu paciente anotar, o cara estava no degrau tal. Começamos novamente na sessão seguinte, vamos ver se ele melhorou esse degrau ou não, né? Tudo bem? Simples, bem simples. Ele é fixado, é um parafuso em cima, um parafuso embaixo, ele é fixado na parede, não há problema algum. Então, as indicações. É indicado nas limitações do ombro, oriundas de sequelas neurológicas, reumatológicas ou traumatológicas. Nas neurológicas, eu posso falar do AVC, né, como exemplo. Na reumatológica, eu posso falar na bursite de ombro. Na traumatológica, alguma lesão no manguito rotador muscular, tá? Quando a sequela impedir o movimento de abdução, o paciente é colocado lateralmente ao aparelho, afastado cerca de 50 centímetros, que é mais ou menos o tamanho de um braço. Pedimos para que ele ponha o dedo indicador e o dedo médio, que, né, por isso que ele chama de escadinha, você vai escalando. Mas eu não tenho esse aparelho, o que eu posso fazer? Eu posso marcar na parede, pintar a cada 10 centímetros ou 5 centímetros, cada um faz várias linhas, traça uma linha lateral, pode pintar do lado os números e você tem o mesmo processo, ao invés de eu ter essa madeira que é presa na parede. São várias formas de você adaptar aonde você está trabalhando. Pedimos para que ele ponha o dedo indicador e o dedo médio sobre a tábua, na posição mais baixa, e inicie com a ajuda dos referidos dedos o movimento lento de subida dos referidos dedos, com o movimento de subida até um limite álgico ou articular e desça, né? Então, esse aparelho respeita o limite álgico do paciente, o limite de movimentos. Se ele chegou, vamos dizer, a 100 graus, né, na abdução de ombro, é ali que ele tem que chegar, parou ali, ele volta. Boa noite, Daiane. Também lentamente até a posição de descanso. Boa noite. Quando o déficit for ao movimento de projeção, por exemplo, para frente em flexão, a posição do paciente deve adotar a posição frontal, né? Será frontal, executando a mesma técnica descrita na posição anterior, né? Pode ser anteriormente ou lateralmente. Aí está a imagem, né? Isso é uma outra forma de você ter o aparelho. Você pode ter uma base, né? Na verdade seria ali a parede. Então ele fica de frente para o aparelho, está até com o cotovelo flexionado, fazendo a flexão ao ponto máximo e voltando ao ponto inicial. Tranquilo. Contraindicação. Está contraindicado nos casos de bursite na fase aguda, tá? E pode até completar. Bursite na fase crônica, ele pode fazer tranquilamente. Ombro congelado, né? Artrite com cisto sinovial, porque a tendência com o cisto sinovial, ele está presente ali na bolsa sinovial. Quando você faz a abdução, ele pode comprimir a bolsa sinovial e causar muita dor. Rotura parcial da bainha do manguito rotador. Lógico que é na rotura, e não no pós-tratamento da rotura, pós-cirúrgico da rotura. Ok? Pergunta, gente, são 2 aparelhinhos fáceis de falar, você pode perguntar por isso aqui também, tá? Se quiserem perguntar sobre a faixa elástica, também pode. Olha o tamanho da faixa. Já está dobrada, tá? Eu uso isso a beça. Tanto em casa como às vezes no paciente. Perguntas, estou aberto a perguntas. E a gente vai começar a conversar sobre as dúvidas daquelas questões. Na verdade, o que vocês querem é o gabarito. Mas a gente vai conversar sobre as questões. Pronto. Enrolei, tá aqui a faixa elástica. Tudo enroladinho. Você pode colocar no bolso de uma camisa e levar para a casa do paciente, você tem o tratamento dele todo. Pergunta, gente, alguma pergunta? Então podemos passar para as questões que vocês queriam que a gente corrigisse, os 4 trabalhos? Podemos?
Vamos lá então, vamos conversar um pouquinho. O trabalho 4 eu não vou responder ele porque todos acertaram, não houve erro, tá? Todos acertaram o trabalho 4, ok? A dúvida eu acho que é mais no trabalho do 1 e 2, tudo bem? Detalhezinho. Ele pode estar de frente ou lateralmente, tá? O aparelho está aqui, ele fica lateralmente ou de frente para ele, se o aparelho estiver na sua frente. Ele é frontal ou lateralmente, só isso. Esse é o posicionamento. Ou você está de frente para o aparelho, ou estará lateralmente a ele. Ou ele serve para flexão do ombro, ou ele serve para abdução do ombro, somente. Ok? Respondido? Se você achar que é uma pessoa muito alta, chega um cara de 2 metros de altura, né? E o aparelho está numa altura baixa, coloca ele sentado. Você pode colocar ele lateralmente sentado ou de frente sentado. Não. Uma coisa que você tem que estar sempre olhando ele, se ele está fazendo algum movimento compensatório, tá? O movimento compensatório não pode estar presente durante a execução do movimento, ok? Você pode reter ele, olha, encosta aí na cadeira, ou fica reto. Ou se puder, é difícil, mas se puder, existem alguns espelhos em alguns locais que eles são móveis, tem rodinhas embaixo e você pode colocar o espelho para ele ver como é que ele está fazendo. Pode o espelho bem próximo a ele ali, tá? E ver como é que ele está fazendo, evitar que ele faça movimentos compensatórios, ok? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em tratamento, eu vou falar algumas coisas aqui. Não. Evita tábua inversora e eversora para treino de marcha. Por quê? Você tem 2 tipos de entorse tornozelo. Ou a entorse é em inversão ou a entorse em eversão. 90% dos casos, as entorses são em inversão. 10% são em eversão. Tá? Então, não seria um bom motivo ou um aparelho indicado para problemas de entorse tornozelo ou aparelho de inversão e eversão. Ele é mais para problemas posturais dos pés. Tá? Eu utilizaria, sim, a cama elástica, aquela tábua flexora, extensora, o balancim, que é tudo trabalho de propriocepção, mas tábua inversora ele é mais para problemas posturais dos pés, não é para problema de entorse tornozelo, ok? Tudo bem? Podemos então as questões? Então olha só, quando a gente fala em tratamento, quando a gente fala em tratamento, isso eu estava conversando, a mesma coisa. A Giane, inclusive, estava presente segunda-feira na aula que eu estava falando sobre lúpus. E eu conversei muito com o pessoal ao final que não existe tratamento perfeito. Existe a boa condição que você dá para o seu paciente quando você promove o que você quer fazer. Tá? Não existe tratamento perfeito. Existe a boa condição que você dá para o paciente para que ele melhore. Então não tem técnica, a melhor técnica é essa ou a melhor técnica é essa. Não é bem assim, tá? Quantos movimentos eu vou fazer? Por isso que eu gosto, quando eu faço uma montagem de um trabalho com um paciente... Só um instantinho, gente, estão me chamando aqui. Ok, nada demais, ainda bem. Então, quando a gente pensa no tratamento de um paciente, eu tenho que ver quantos movimentos eu vou realizar. Eu gosto sempre de não ter um número fixo, tá? Não considere isso como errado. Vocês estão ainda no processo de aprendizado nessa parte. Mas o legal é que você faça no número mais ou menos, quantos movimentos? Alguns devem ver meus vídeos. Você vê sempre que eu falo de 8 a 10, de 8 a 15, de 6 a 10. Por quê? Um dia o paciente pode estar cansado, faz 6 repetições. Ou ele está com dor, 6 repetições. Tem dia que ele está melhor, 10 repetições, 12, 15 repetições, dependendo do objetivo que você quer alcançar. Então não existe técnica, número, repetição. Existe sim uma boa adequação naquilo que você faz. A Giane pode me confirmar o que eu falei lá para o pessoal do 7º período. Tá? Não existe técnica perfeita, existe a boa adequação. O paciente, eu vou usar só eletroterapia. Foi uma pergunta que um aluno fez. Eu vou usar só eletroterapia, só termoterapia? Depende.
Se o paciente chegou para a gente com pouca dor, por que eu vou usar 1 hora de eletroterapia, 1 hora de termoterapia, outra técnica eletrotermoterápica, se eu posso fazer uso de cinesioterapia? Porque a gente sabe que o que dá condição para o corpo não é o eletro acoplado ao corpo, e sim o músculo bem equilibrado, bem forte, bem resistente. É isso que dá a condição para o paciente. Por isso que eu exijo de vocês, eu encho o saco de vocês na anatomia, no movimento, tá? É isso que vocês têm que saber. Que tipo de movimento eu tenho, que articulação está envolvida, que movimentos eu tenho, que músculos eu estou trabalhando, será que eu estou trabalhando correto, será que eu estou trabalhando adequado? É isso que eu tenho que pensar. A cinesioterapia ela trabalha em relação ao sistema músculo-esquelético principalmente. Tudo bem, aí você vem com a bicicleta, aí é o sistema cardiovascular. Mas cada forma de ser, gente, eu tenho que ter uma condição, uma adequação com o meu paciente. Não existe uma coisa fechada. Eu posso usar várias técnicas, por isso que eu tenho que ter o conhecimento da base. Novamente eu repito isso. Base. É outra coisa que eu vou encher o saco de vocês agora. Não adianta eu querer fazer o telhado se eu não tenho a base. Isso que vocês estão aprendendo dentro da instituição é base.